seja muito bem-vinda ao Fluindo com Leveza, o nosso podcast aqui do meu canal do Espaço Sem Nó. Meu nome é Renata Starga Stoyanov e hoje eu quero falar com você sobre o julgamento. A gente olhar aqui um pouquinho além do julgamento para a gente desvendar aqui a dualidade dos nossos pensamentos. Sabe aquele tipo de julgamento que a gente faz o tempo todo? Certo ou errado, claro, escuro, bonito ou feio? Não sei se você conhece, mas existe uma lei hermética que fala exatamente sobre a lei ou o princípio da polaridade. E essa é uma das leis do universo. Então, não estamos falando aqui de achismo. Estamos falando de uma lei trazida por um grande sábio, que é uma daquelas figuras misteriosas que ninguém sabe dizer quando ou onde nasceu, mas que aparece em diversas citações ao longo da nossa história da humanidade, desde o Egito Antigo até a Idade Média. E esse mesmo sábio que nos trouxe essas 7 leis num livro chamado O Kybalion, que foi publicado em 1908. Ou seja, nem faz tanto tempo assim que ele registrou essa sabedoria e consolidou o que hoje chamamos de filosofia hermetista. Então, maravilha! Hoje a gente vai explorar aqui um pouquinho sobre essa lei da polaridade e o que ela tem a ver aqui com essa questão do julgamento. A lei da polaridade, ela diz que tudo, absolutamente tudo no universo é dual. Tudo tem 2 polos. Então, o claro só pode existir porque tem o escuro. O errado só existe porque tem o certo. Mas a pergunta que não quer calar é certo para quem? É claro ou é escuro para quem exatamente? Então, um exemplo simples aqui para a gente perceber, né? O céu é um ótimo exemplo. Nesse momento, enquanto eu estou gravando esse áudio, eu posso dizer que o céu está claro. E ele está claro porque aqui é dia. Então, para mim, no meu mundo, no meu momento, ele é claro, ele está claro. Mas, para alguém que está no Japão, ou para alguém que está naquela região do outro lado do mundo, nesse momento, o céu é escuro, porque é noite por lá. Então, naquele momento, para aquelas pessoas, o céu é ou está escuro. Então, muitas vezes, nós somos pegas, né, por esse tipo de julgamento que estão na nossa cabeça. E eles são julgamentos inconscientes. Inconscientemente, a gente está julgando o tempo todo, a gente está avaliando o tempo todo. A nossa mente ela foi ensinada a fazer esse tipo de avaliação naturalmente. E ela só julga. O nosso inconsciente não percebe que ele está julgando e dando significados de acordo com o mundo interno. Então, ele está fazendo isso com o que está dentro, com o meu ponto de vista, com o seu ponto de vista. E aí que eu estava me lembrando aqui de uma história que vai caber perfeitamente aqui com isso que eu estou querendo te explicar e te trazer aqui para refletir um pouco. Ontem eu estava me lembrando aqui de uma das dores, vamos dizer assim, uma das minhas dores de infância, que eu me lembrei lá no meu período escolar, quando eu comecei, né, ali o período escolar. Eu não sei se você sabe, mas eu sou canhota, então eu escrevo com a mão esquerda. E são poucas pessoas que escrevem com a mão esquerda, mas para mim, né, é algo comum, não é algo que a gente fala, nossa, né, beleza. Então, ser canhota foi algo que fez com que eu tivesse ali um senso de adaptação muito natural no meu dia a dia. Então, com o passar do tempo, eu tive que aprender a me adaptar ao mundo dos destros. Eu tive que me adaptar, né? Então, eu descobri que eu sou um ser extremamente adaptável. Eu me adaptei de muitas formas a fazer as coisas com a mão direita, algumas coisas com a mão direita, ou algumas coisas
com a mão esquerda mesmo, mas sai meio torto, mas sai, né? Então é uma qualidade que eu acabei desenvolvendo, trazendo para um diferencial meu, vamos dizer assim. Então, essa parte de ser adaptável acabou virando uma habilidade, uma qualidade minha. Mas, ao longo dos anos, essa questão de ser canhota também foi uma questão que me tolheu bastante, né? Eu nunca tive a percepção, né? Eu só fui entender depois de adulta o quanto que essa situação, essa questão de ser canhota tinha me tolhido tanto. Então, mais precisamente ali a partir de 2021, quando eu realmente passei a me aprofundar no meu autoconhecimento, que eu fui perceber que ser canhota me fez ouvir muitas vezes, as seguintes frases: você tá fazendo errado. Assim, do jeito que você tá fazendo não tá certo. É do outro lado. Então, eu ouvi isso vindo de pessoas que eram destras, né? Então, eram pessoas destras me falando o que era certo ou o que era errado, me falando qual era o lado certo ou o lado errado, de acordo com o mundo delas, né? Então, elas não estavam pensando que no meu mundo era diferente do mundo delas, elas só estavam colocando ali o mundo delas, avaliando certo ou errado a partir do mundo delas. E aí é bem interessante porque não era algo que acontecia dentro da minha casa, né? Não era uma situação que acontecia com a minha família, no meu círculo, nunca foi ali uma questão. Isso sempre acontecia quando eu estava fora, né? Quando eu estava realmente na escola, com colegas, enfim. E como eu ouvi muito isso de você tá errada, você tá fazendo errado, isso fez com que o meu inconsciente gravasse, generalizasse como uma autocobrança no lugar de que eu tinha que aprender a fazer o certo. Eu tinha ali uma autocobrança de acertar e de fazer o certo que era muito grande, né? Mas eu nunca tinha percebido. E esse foi um dos capítulos da minha história que surgiu a parte da Renatinha boazinha, aquela que só queria fazer certo e agradar, né? Aquela que não queria fazer errado, né? É bem interessante porque esse capítulo da minha história não me fez chegar a um traço de perfeccionismo. Isso não, porque lembra que eu te contei da minha habilidade de me adaptar? Então, essa habilidade, ela me ajudava a não entrar nesse viés, né, de perfeccionismo. Mas a vozinha sempre dizia que eu estava fazendo algo errado. E ela me perseguiu ali por bastante tempo. Nossa, gente, esse tal de inconsciente, ele prega umas peças que, ó, só por Deus, viu? Então, o que eu precisei reaprender aqui no meu processo de autoconhecimento foi de extrema importância, então é por isso que eu senti muito de trazer aqui para você e dividir com você, né? Eu tive que reaprender a avaliar esse termo, o certo ou errado, né? Então, ontem mesmo aqui no meu momento de descanso, eu estava desenhando e eu percebi que a Renatinha, ela desistiu de aprender a desenhar, porque o desenhar dela era de um lado diferente, ou seja, era para o lado errado no mundo dos destros. E o que ela não conseguiu, não sabia fazer do lado certo, o que ela fazia? Ela desistia. Ela simplesmente desistia de tentar do jeito dela. Ela desistia de tentar até dar certo para ela. Ela desistia de fazer do jeito dela. E quantas coisas que eu acabei desistindo, que a Renatinha acabou desistindo por não tentar, né? Então hoje eu percebo o quanto que essa voz me atrapalhou, né? Aquela Renatinha, ela não tinha consciência do que estava acontecendo, ela não podia fazer nada melhor, né? Mas eu cresci
E mesmo enquanto adulta, por muito tempo eu não tinha a menor ideia de que eu podia avaliar e perceber que essa lei da polaridade para mim nem sempre é a mesma para outra pessoa, né? Então, eu não sei exatamente quais são as histórias que vão vir aí na sua cabeça, né? De tantas vezes que você possa ter desistido de algo quando você era criança. Ou talvez sim, desses momentos em que você percebe que você era boazinha demais, querendo agradar sempre. E hoje você, a partir daí, pode perceber que você não precisa mais agradar o tempo todo, né? Hoje é muito claro que eu posso, inclusive, escolher quando eu quero agradar. Hoje você pode escolher quando você quer agradar. E isso é muito importante, né? Então, hoje, essa é uma escolha minha, é uma escolha sua. Nós duas, você e eu, a gente pode escolher quais são os nossos certos ou quais são os nossos errados. Ou a gente pode, inclusive, escolher não julgar. Acho que essa é a parte mais importante, né? A gente realmente perceber que cada um aqui tem uma escolha. E simplesmente não julgar, deixar o outro com a escolha dele, mesmo que não seja a mesma que a sua, cara, é tão libertador. É tão libertador saber que o outro, ele precisa ser diferente. Eu preciso ser diferente, você precisa ser diferente. Nós não somos iguais e jamais seremos iguais. Porque são as nossas diferenças que vão nos complementar nesse mundão de meu Deus, né? Então, hoje, deixar de julgar é um exercício que, inclusive, nos ajuda a deixar de julgar dentro. E quando a gente deixa de julgar dentro o que nós internamente estamos fazendo ou não, a gente deixa de julgar fora. E aí entramos nesse que é um outro princípio, uma outra lei do hermetismo, que é o princípio da correspondência. E aí a gente também percebe que todos os princípios que Hermes Trismegisto nos trouxe, eles se entrelaçam. Mas aí, gente, a gente vai entrar aqui num outro papo, para um outro podcast, e eu não vou me alongar mais. Então, hoje, a mensagem que eu quero deixar aqui para você é para você relaxar e diminuir a vozinha da autocobrança. Diminuir a vozinha que quer acertar e quer agradar o tempo todo. Essa é uma voz que ela nos impede de fluir. Ela é uma voz que bloqueia. Ela trava, ela limita, né? E, cara, eu tive ela aqui comigo por muito tempo. Ela aparecia muito aqui no meu dia a dia e ela aparece bastante nas minhas sessões com as minhas clientes individuais, principalmente, né? Então, hoje é possível que você troque a conversa interna, né? Então, eu te convido aqui a ser mais amorosa, mais compassiva com você mesmo. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que existe algum ponto que você já está pronta para deixar ir e se cobrar menos. Tô certa ou tô errada? E aí, quando a gente assume isso, quando a gente assume esse lugar de sermos mais amorosas e mais compassivas com a gente inclusive começa a mostrar para as nossas partes crianças que elas já podem voltar a ser felizes. A gente já pode se abrir para nos honrar, para nos amar, sendo mais pacientes e mais gentis com a pessoa mais importante da nossa vida. A gente ouve muito falar da nossa criança ferida, mas ela não nasceu ferida. E a gente precisa aqui relembrar as nossas crianças o quanto elas podem voltar a ser alegres e felizes,
a gente pode relembrá-las de serem alegres e felizes, porque elas estão prontinhas para sorrir de volta. Eu não sei você, mas eu aqui tô com um sorriso. Então hoje, seja bem-vinda de volta. Eu te convido a sorrir de volta, a se divertir, a ser alegre e diminuir todas essas vozes aí de autocobrança. Seja muito bem-vinda de volta. Hoje eu fico por aqui. Fico muito feliz de ter trazido essa mensagem para você. Tenho certeza que vai reverberar aí de uma forma bem positiva. E a gente segue falando aqui nos próximos episódios. Para o Ancoramento Conexão de hoje, para fechar aqui com chave de ouro, você pode seguir com o áudio da harmonização geral, que já está disponível gratuitamente aqui na nossa plataforma do podcast. Mas se você já está no Sementes da Vida, vamos lá dar um up aqui e acessa a nossa biblioteca do Ancoramento Conexão. O áudio de hoje é o 17, trazendo aqui a harmonia interna, sintonizando a energia do eu superior e do amor próprio. Mais uma vez, muito obrigada por você ter me ouvido e estamos juntas. Até o próximo episódio.